Sejam todos bem-vindos. Vai começar o primeiro Congresso Nacional de Biomedicina. Olá, tudo bem? Sou a Ingrid, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou colocar ela em tela cheia. Vou posicionar aqui para ficar mais fácil e a gente inicia. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ingrid, eu sou biomédica, habilitada em análises clínicas, pesquisa e docência. Sou mestre em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora também em patologia pela UFMG também. A minha palestra hoje ela tem como título Intervalo de referência para as subpopulações de linfócitos, que são as células que eu venho estudando aí já há algum tempo, né? Mas para entender um pouquinho da onde vêm esses linfócitos, a gente precisa falar um pouquinho do sistema imunológico, né? Então, o sistema imunológico, ele é o defensor muito importante no nosso corpo, né? Porque ele é responsável, né, por manter a integridade do nosso corpo contra invasores, seja invasores externos, patógenos, como também defender o nosso corpo aí com fatores que podem estar alterados ou até mesmo modificados. Então, o sistema imune, ele possui duas respostas, a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Na resposta imune inata, nós nascemos com essa resposta imune, né? Como o próprio nome diz, ela é inata, ela nasce com você. Já a resposta imune adaptativa, né? Nós vamos adquirindo e adaptando essa resposta imune de acordo com as exposições que nós temos aí ao longo da nossa vida. Já a resposta imune adaptativa, ela também é dividida em dois tipos: a resposta imune adaptativa humoral e a resposta adaptativa celular. E aí, dentro do sistema imune, eu tenho diversas células que executam diversas funções. O foco da nossa palestra hoje vai ser os linfócitos e as suas subpopulações. Então, o primeiro linfócito que a gente vai discutir um pouquinho são os linfócitos T. Então, os linfócitos T, eles fazem parte dessa imunidade celular, tem como principal função ali, né, combater infecções causadas por vírus, fungos e bactérias. Também estão envolvidos, né, em reações de hipersensibilidade tardia, a reação de enxerto versus hospedeiro. Então, ele tem ali, trabalhando ali, né, nessas reações. Os linfócitos T, eles podem ser divididos também em duas classes. Nós temos os linfócitos T auxiliar, também conhecidos como linfócito T helper. Né? Eles carregam esse nome, né, porque eles têm como função recrutar outras células, né, chamar outras células para ajudar ali no combate de uma infecção ou até mesmo de alguma inflamação que pode estar acontecendo ali. Por isso que ele tem esse nome de T auxiliar ou T helper. Esse linfócito T auxiliar, ele também tem como característica a produção de algumas citocinas, e esse linfócito T auxiliar, ele pode ter algumas características, né? Ele pode ter, a gente fala que é um perfil de ser TH1, TH2 ou TH17, dependendo do tipo de citocina ali que ele vai produzir. Outra classe que nós temos dos linfócitos T são os linfócitos T citotóxicos. Eles recebem esse nome porque eles têm como função ali eliminar células que estão infectadas, né? Então a gente fala que essa citotoxicidade é para eliminar as células que estão infectadas. Eles são responsáveis também por agir ali em infecções virais, patógenos intracelulares, né, que se encontram dentro das células, e ele também tem uma atividade anti-humoral, né, que é no combate ali nessa vigilância aí contra o câncer. Além dos linfócitos T, nós temos os linfócitos B. Os linfócitos B, entretanto, eles fazem parte da imunidade humoral. Tem como função ali combater infecções causadas por vírus, bactérias e fungos também. São responsáveis pela produção dos anticorpos, né? Nós temos ali as 5 classes, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Então, os linfócitos B são responsáveis pela produção ali desses anticorpos. E nós também temos as células natural killer, ou células NK, como a gente chama, né? As células NK, elas já fazem parte da imunidade inata, elas também podem ser consideradas uma classe de linfócito T, aliás, de linfócito citotóxico. Ela tem como função e como característica, né? Ela ataca rapidamente células que também estão infectadas, e assim como os linfócitos citotóxicos, ela também tem essa atividade antitumoral. Então, a avaliação dessas subpopulações de linfócitos, ela é feita sim na prática clínica,
em algumas situações, como, por exemplo, no acompanhamento de imunodeficiências primárias, né, aquelas deficiências que nós nascemos com elas, no acompanhamento de algumas imunodeficiências secundárias, como, por exemplo, o HIV. No HIV, eu preciso fazer a quantificação desses linfócitos TCD4, desses linfócitos TCD8. Então, na prática clínica, eu faço a avaliação, né, a quantificação dessas subpopulações de linfócitos. Em algumas doenças autoimunes, eu também posso fazer a avaliação, a quantificação dessas subpopulações de linfócitos. Em algumas infecções, como, por exemplo, no caso de sepse, em alguns casos de câncer, eu também posso avaliar essas subpopulações de linfócitos. E, recentemente, né, durante a pandemia, a avaliação dessas subpopulações de linfócitos também foi aplicada na avaliação de pacientes de COVID, e alguns estudos avaliam a quantificação dessas subpopulações de linfócitos para avaliar o prognóstico e a evolução de alguns pacientes que tiveram COVID. E aí, como que eu avalio essa questão dos intervalos de referência das subpopulações de linfócitos? Hoje, atualmente no Brasil, o que nós temos para intervalo de referência para essas populações de linfócitos são resultados que são obtidos de outros estudos, né? De outras populações. Então, eu tenho intervalos de referências que são advindos ali de populações da Europa, da América do Norte, né? Então, muitos desses intervalos de referência vêm de outros países, de outras regiões, e tem sido utilizado aqui na população brasileira. Existe hoje a Pesquisa Nacional de Saúde, onde tem se iniciado ali, né, tem sido uma iniciativa para determinar intervalos de referência específicos para a população brasileira. Entretanto, na Pesquisa Nacional de Saúde, não foi incluído ainda as subpopulações de linfócitos. Isso se dá provavelmente por quê? Para a gente conseguir avaliar as subpopulações de linfócitos, eu preciso de uma tecnologia um pouco mais avançada, vamos dizer assim, né? Eu preciso ali de insumos um pouco mais caros, equipamentos um pouco mais caros. Então, isso pode dificultar ainda ali a avaliação dessas populações de linfócitos na população brasileira, né? Porque eu ainda preciso ali de algumas tecnologias para avaliar essas subpopulações, né? Além disso, eu preciso levar em consideração que alguns fatores podem interferir na minha subpopulação de linfócitos, como, por exemplo, fatores que eu não posso modificar, como, por exemplo, o sexo e a idade do indivíduo. Então, eu preciso levar em consideração o sexo e a idade para mim avaliar essas subpopulações de linfócitos. Lembrando que sexo e idade são fatores não modificáveis, né? Eu não consigo modificar esse fator do indivíduo. Nós temos também as questões dos hábitos de vida do indivíduo, né? Então, a obesidade, o tabagismo, o uso de álcool e a prática ou a não prática de atividade física também pode interferir na quantificação dessas subpopulações de linfócitos e, consequentemente, também na avaliação desses intervalos de referência. E também eu tenho outros fatores, que é a presença de algumas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão na população. A gente sabe que o diabetes e a hipertensão ele é prevalente, ele está presente na população brasileira, e recentemente também tem sido estudado a influência da saúde mental também sobre o sistema imune, as subpopulações de linfócitos e, consequentemente, os intervalos de referência. Um exemplo disso é a questão da depressão e ansiedade, né, que alguns estudos têm mostrado a influência, né, dessas doenças, dessa saúde mental no sistema imune e nas subpopulações de linfócitos. Então, diante disso, né, a gente se propôs a entender um pouco, né, como que essas subpopulações de linfócitos elas vão se comportar, né, diante da idade, do sexo do indivíduo. Então, nós determinamos esses intervalos de referência para essa população de linfócitos e avaliamos a distribuição e a associação dessas populações de linfócitos com a idade e o sexo do indivíduo, né? Então, como que a gente fez esse estudo, né? Então, o nosso estudo, ele foi um estudo transversal, né? Nós avaliamos, nós coletamos, né, os dados dos nossos participantes nesse intervalo de tempo de 2016 a 2018, né? Foi quando os participantes vieram para o nosso estudo. O nosso estudo ele chama Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, o ELSA Brasil. Então, ele é uma coorte que acompanha ali cerca de 15 mil participantes. Ela acontece em 6 estados do Brasil. Então, acontece na Bahia, em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio e no Rio Grande do Sul. Então, nós avaliamos apenas os participantes que são
do estado de Minas Gerais. Então, nossos participantes, eles vêm desse estudo que chama ELSA Brasil. Então, nós avaliamos eles na terceira visita. Então, de tempos em tempos, esses participantes vêm para o nosso estudo e nós fazemos ali uma bateria de exames, uma bateria de testes, e aí nós avaliamos os pacientes, né, do estado de Minas Gerais aqui, do Centro de Investigação de Minas Gerais, na terceira visita. Então, na terceira vez que eles vieram aqui no estudo, nós avaliamos aí essas subpopulações de linfócitos, né? Então, nós utilizamos uma amostra de conveniência, né, bem aleatória. Nós avaliamos 556 participantes desse estudo, com a faixa etária de 42 anos a 82 anos, e avaliamos aqueles participantes que fizeram, né, a quantificação que a gente conseguiu determinar ali a contagem absoluta das nossas subpopulações de linfócitos. Só que nós aplicamos também alguns critérios de exclusão. Então, esses critérios de exclusão, eles foram baseados, né, em alguns fatores que podem interferir na contagem dessa subpopulação de linfócitos, né? Então, os critérios de exclusão que nós utilizamos foi se esse paciente, se esse participante, se ele tinha alguma neoplasia, né, se ele teve algum processo de câncer ali, foi referido na linha de base, ou seja, assim que ele entrou no estudo, se esse participante já tinha realizado cirurgia bariátrica, se ele autorrelatou qualquer problema de saúde nas últimas 12 horas antes dele vir fazer a sua visita no estudo, fazer a coleta de sangue, se a autopercepção de saúde desse participante era ruim ou muito ruim, se ele relatou, né, na percepção dele, que a saúde dele era ruim ou muito ruim, se ele autodeclarou ter alguma doença autoimune e também gota, se ele fazia uso de algumas classes de medicamentos, como o uso de imunossupressor, uso de antivirais, o uso de antibiótico, o uso de anti-inflamatório, e também, por fim, nós excluímos os participantes que apresentaram a proteína C reativa acima de 10 miligramas por litro, e nós excluímos ali aqueles participantes que provavelmente estavam com algum processo inflamatório em curso ali. Então, esses foram os critérios de exclusão que nós aplicamos nos nossos participantes, né? Então, inicialmente, nós começamos com 556 participantes, aplicamos os critérios de exclusão e os participantes da nossa amostra de referência foram 351. Então, nós trabalhamos no final com 351 participantes do nosso estudo. Ok. E aí, para determinar essas subpopulações de linfócitos, como que a gente fez isso, né? Nós coletamos 5 ml de sangue em EDTA dos nossos participantes. Essa coleta de sangue ela foi feita entre dezembro de 2017 até abril de 2018. Essa coleta foi sempre feita pela manhã, ali entre 7 da manhã e no máximo até as 9 da manhã. As nossas amostras de sangue, todas elas foram processadas no mesmo dia, então a gente fazia todo o processamento dessa amostra no mesmo dia. Nós fizemos a contagem dos linfócitos totais, nós utilizamos o contador hematológico Sysmex. Então, para avaliar essa população de linfócitos, nós usamos a plataforma dupla. Então, para avaliar a contagem dos linfócitos totais, nós fizemos pelo contador hematológico, e para avaliar as subpopulações de linfócitos, nós utilizamos imunofenotipagem e fizemos no citômetro do fluxo, que foi o fax Calibre. Então, dessa forma que a gente obteve essas amostras e fizemos a contagem, né, a determinação dessas subpopulações de linfócitos. Então, aqui de forma esquemática, né, para entender melhor como que a gente fez essa contagem por imunofenotipagem. Então, nós coletamos o sangue em EDTA, nós pipetamos 50 ml de sangue desse participante, 50 microlitros de sangue desse participante, mais 20 microlitros do multiteste, né, que é o reagente que nós utilizamos no citômetro de fluxo. Fizemos a homogeneização em vórtex e deixamos essa amostra em repouso por 15 minutos ao abrigo da luz. Depois disso, nós pipetamos ainda 450 microlitros de uma solução de lise, né, onde eu precisava lisar ali as hemácias que estavam ali, numa concentração de 1:10. Homogeneizamos, colocamos novamente em repouso essas amostras, né, ao abrigo da luz por 15 minutos, depois levamos ali para fazer a aquisição, né, a contagem dessas células ali no citômetro de fluxo. Lembrando que tanto a contagem dos linfócitos totais no contador hematológico, como a contagem das subpopulações de linfócitos por citometria de fluxo, foram feitas todas no mesmo dia. Nós não utilizamos ali intervalos, não. Para avaliar estatisticamente, né, os nossos resultados, né, porque
para ter relevância, precisa ser estatisticamente significativo. Então, nós utilizamos algumas análises estatísticas, né? Então, para a gente demonstrar esses resultados, né, principalmente das variáveis clínicas e sociodemográficas, nós apresentamos em forma de frequência, média, o desvio padrão e a mediana. Avaliamos também a normalidade dos resultados da nossa população de linfócitos e aplicamos alguns testes de normalidades. Verificamos também a existência de alguns outliers nos nossos resultados. Para isso, nós utilizamos a razão DR. Para verificar a diferença entre os grupos, que eu vou mostrar posteriormente, nós utilizamos o teste de Menuhin, né, todos eles com significância com P menor que 0,05. E para determinar esses intervalos de referência, nós utilizamos os percentis 2,5 e 97,5. Utilizamos também um outro teste, que é o Z-score e o Z-crítico, para verificar a necessidade de particionar esses intervalos de referência, ou seja, para ver se há necessidade de que se tem intervalos de referência diferentes para homens e mulheres, em relação à idade. Então, por isso, nós aplicamos esses testes estatísticos específicos, ok? Então, eu vou apresentar um pouco dos resultados que nós encontramos aí com a nossa pesquisa. Então, iniciando pelos dados sociodemográficos e clínicos, dos nossos 351 participantes, a gente observa que existe um equilíbrio em relação aos homens, a quantidade de homens e de mulheres. A média de idade dos nossos participantes era de 58 anos. O participante mais novo ali, né, a nossa faixa etária, vamos dizer assim, foi de 42 até 82 anos. A gente tem um predomínio ali de indivíduos adultos, nós consideramos indivíduos adultos aqueles com menos de 60 anos, e idosos, aqueles participantes que tinham idade maior ou igual a 60 anos. Em relação à raça, nós temos ali um predomínio de indivíduos brancos. Em relação a escolaridade, nós temos um predomínio de indivíduos que têm pós-graduação. Por quê? O nosso estudo, né, o ELSA Brasil, ele avalia participantes que são servidores das universidades federais, né? Então, o nosso estudo, ele tem como característica participantes que têm um alto grau de escolaridade mesmo, ok? E aí, nós avaliamos aqui a contagem da nossa população de linfócitos e comparamos entre homens e mulheres, né? Então, nós avaliamos aqui, ó, linfócitos T, aliás, linfócitos totais, bem aqui em cima, que é o primeiro. Avaliamos depois os linfócitos T, tanto a contagem absoluta como a contagem relativa. Os linfócitos T auxiliar, linfócitos T citotóxicos. Temos a relação entre eles, né, entre auxiliar e o citotóxico, os linfócitos B e as células NK. E aí, comparando entre homens e mulheres, nós observamos que as mulheres, elas têm uma contagem maior de linfócitos T auxiliar, a relação entre eles, e linfócitos B maior do que os homens. Então, as mulheres têm uma contagem maior dessas células em relação aos homens. Entretanto, quando nós avaliamos aqui as células NK, nós observamos que os homens têm uma contagem de células maior de células NK em relação às mulheres, né? Então, a gente vê essa diferença ali entre homens e mulheres. Essa diferença pode ser explicada por alguns pontos, né? O primeiro ponto que pode explicar a diferença aí, entre homens e mulheres na contagem dessa população de linfócitos está relacionado ao quê? Aos hormônios sexuais, né? Então, alguns estudos já demonstraram, né, que os hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino, eles interagem com alguns receptores hormonais nucleares, ou seja, a subpopulação de linfócitos, né, os linfócitos, eles têm receptores hormonais neles, né? E aí esses receptores hormonais interagem com esses hormônios sexuais, né? E isso faz com que essas células se comportem diferente nos homens e nas mulheres, né? Resultados semelhantes ao nosso já foram descritos em alguns estudos, né? Tem um estudo brasileiro também que ele já descreveu essa diferença na contagem das subpopulações de linfócitos entre homens e mulheres. Em um país ali chama Oman, já foi relatado aí essa diferença. Em estudos conduzidos também em Israel, na Espanha e no Nepal, já foi mostrada essa diferença entre homens e mulheres em relação à subpopulação de linfócitos. Entretanto, em um estudo que foi conduzido ali no Irã, mostrou resultados o quê? Diferentes, onde os homens apresentaram uma contagem maior dessas células em relação às mulheres. Logo em seguida, nós comparamos essas subpopulações de linfócitos
em relação a indivíduos adultos e indivíduos, vamos dizer assim, idosos. Lembrando que adultos, aqueles indivíduos que têm menos de 60 anos, e idosos, aqueles indivíduos que têm uma idade igual ou maior a 60 anos. E aí nós observamos que nos linfócitos T, os indivíduos que são idosos, eles têm uma redução desses linfócitos T em relação aos adultos. Isso também foi observado nos linfócitos T citotóxicos, né? Eles têm menos linfócitos T citotóxicos em relação aos indivíduos adultos, e isso também foi observado nos linfócitos B. Entretanto, há um comportamento diferente em relação às células NK. Então, os indivíduos que são idosos, eles têm uma contagem maior de células NK em comparação aos indivíduos que são adultos. Isso pode ser explicado, né? A literatura já aponta ali alguns caminhos para isso, né? Então, isso se dá pelo processo de imunossenescência, né? Então, a gente tem um envelhecimento do nosso sistema imune, esse processo se chama imunossenescência, e aí as subpopulações de linfócitos, elas tendem a diminuir sim com o envelhecimento, à medida que a gente vai envelhecendo. A gente tem a redução da contagem dessas células, dessas subpopulações de linfócitos, né? Isso já foi relatado em outros estudos. Entretanto, nós observamos que as células NK, elas tendem a aumentar nos indivíduos idosos, né? Só que, apesar dessas células elas estarem quantitativamente aumentadas, a função dessa célula está comprometida. Então, não quer dizer que você tenha, que o indivíduo idoso ele tenha muito, que essas células são efetivas, né? Então, eu tenho sim esse aumento, entretanto, a atividade funcional, né, principalmente essa citotoxicidade dessa célula, ela está comprometida, né? E aí, um outro estudo ele já demonstrou também que há sim um aumento gradual dessas células NK durante aí a nossa vida adulta, e isso foi relatado principalmente nas mulheres, né? Então, a literatura ela aponta que, à medida que a minha idade aumenta, eu tenho uma redução aí dessas subpopulações de linfócitos, porém, o comportamento é diferente nas células NK, que eu tenho um aumento ali à medida que eu vou envelhecendo, né? E aí, a gente depois, logo em seguida, a gente determinou os intervalos de referência para essas subpopulações de linfócitos, né? Então, nós observamos, né, que os nossos intervalos de referência para essa população foi os linfócitos totais, né, de 1.000 a 2.900 células, de linfócitos T foi de 721 a 2.311 células, os linfócitos T auxiliar de 421 a 1.523 células, linfócitos T citotóxicos de 175 a 879 células. Essa relação, né, CD4 e CD8, né, linfócito T auxiliar, linfócito T citotóxico, ficou ali entre 0,8 e 4,1. De linfócitos B, entre 85 e 501 células, e por fim nas células NK de 83 a 444 células. Então, esses foram os intervalos de referência que nós encontramos para a população do nosso estudo. E depois avaliamos a necessidade de se particionar esses intervalos de referência, né? Como eu mostrei anteriormente, nós observamos que os homens e as mulheres apresentam diferença na contagem dessas células, indivíduos adultos e idosos também demonstraram diferença na contagem dessas células, e aqui nós verificamos a necessidade de se fazer intervalos de referência separados, né? Ou seja, particionados para homens e mulheres e em relação à idade. E aí os nossos resultados, eles indicam, né, eles sugerem que haja intervalos de referência particionados para homens e mulheres em relação aos linfócitos T, auxiliar, em relação aos linfócitos B e em relação às células NK. Então, os nossos resultados do nosso estudo, ele indica, né, ele sugere que haja intervalos de referência separados, né, para homens e mulheres em relação ali a essas 3 células apenas. Nós não encontramos a necessidade de se particionar, né, de fazer intervalos de referência para adultos e idosos. E aí, por fim, nós comparamos os nossos resultados, né, os nossos intervalos de referência, com outros estudos, né, de outros países ou de outras populações. Então, nessa primeira coluna, são os resultados do nosso estudo, e aí nós comparamos com um estudo que foi conduzido no Marrocos, um estudo que foi conduzido no Nepal, outro de Moçambique, outro da Alemanha e outro que foi feito na Flórida. E aí nós podemos perceber que, em relação ao número de participantes, né, que foram avaliados, né, esse número também ele varia entre os estudos,
nós observamos também que a tecnologia foi diferente em alguns estudos também. No nosso caso, como eu disse, nós utilizamos uma plataforma dupla, utilizamos o contador hematológico e o citômetro de fluxo, mas em alguns estudos eles utilizaram somente o citômetro de fluxo e outros também utilizaram a plataforma dupla. Então, às vezes, essa diferença, os intervalos de diferença, pode se dar também por essas diferenças de uso de tecnologia. Essa diferença também pode se dar por questões regionais, né? Então, nós temos aqui outros países, né, da região norte, países de diferentes localidades, então essa diferença se dá também por questões geográficas mesmo e características próprias de cada população. Nós observamos também que algumas subpopulações de linfócitos não foram avaliadas em outros estudos, como é o caso dos linfócitos B e das células NK, né? E isso aqui, esse quadro, na verdade, ele reforça que a gente não pode pegar intervalos de diferença de outras populações e aplicar na nossa, porque nós temos diferenças regionais, diferença de hábitos de vida também que podem interferir, então a gente pode considerar não muito adequada utilizar intervalos de diferença de outras populações e tentar aplicar para a nossa, né? E esse quadro mostra que os intervalos de diferença em alguns pontos podem ser semelhantes, em outros podem ser diferentes, né? Então não é recomendado que eu utilize intervalos diferentes de outras populações na nossa população, né? Então, com isso, né, a gente pode concluir o quê? Né? Os nossos estudos, eles reforçam a necessidade de se determinar, né, de se estabelecer intervalos de referência específicos para cada população. Então, além disso, né, nós mostramos também que existem diferenças significativas na contagem das subpopulações de linfócitos entre o sexo, né, entre homens e mulheres, e isso reforça a necessidade de se fazer intervalos de referência, o quê? Particionados, separados, um para homem e um para mulher, principalmente em relação aos linfócitos T auxiliar, os linfócitos B e as células NK. Então, pode ser considerado se fazer intervalos de diferença particionados para essas células em relação a homens e mulheres, ok? O nosso estudo, né, depois, se alguém quiser dar uma lida na íntegra, né, tem muitas outras informações que não deu para colocar aqui na apresentação, mas depois, se alguém quiser ler o nosso trabalho, ele foi publicado esse ano, foi recentemente publicado na Brasilia Journal of Medical and Biological Research. Então, depois, se alguém quiser, tá aqui o nosso estudo, deixei aqui o DOI dele, só procurar depois nessa revista, e é uma revista de acesso aberto, você não precisa pagar para ter acesso ao artigo, ele tem que estar de acesso aberto. Então, depois, se você quiser, pode acessar o nosso artigo, ler o trabalho na íntegra, tem outros resultados que nós discutimos ali, se quiser compreender melhor os resultados ali do nosso trabalho de forma mais completa. Deixo aqui meu muito obrigada, né, à comissão organizadora pelo convite, em poder contribuir para o congresso. Deixo aqui também que os meus contatos, o Instagram, o LinkedIn, o e-mail. Então, qualquer dúvida, sugestão, pode me procurar. Eu estou disponível para vocês, tá? Então, muito obrigada pela atenção e por essa oportunidade de estar aqui contribuindo para esse congresso. Obrigada.